literatura de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre literatura policial e pré-modernismo. Vamos começar com a literatura policial. Ela começa após a Revolução Industrial, porque depois que a gente teve a Revolução Industrial, as sociedades estavam passando por muitas mudanças, muitas transformações. Tanto em questões econômicas, porque estava impulsionando a economia, né, as novas indústrias, como também social, porque, por exemplo, agora as condições de vida dos trabalhadores nas indústrias estavam só piorando. Só que estas transformações fez com que a gente aumentasse a questão dos crimes e a questão de insegurança na população. E aí veio a literatura policial, justamente como uma forma de entreter a população e fazê-las esquecerem dessa sensação de insegurança. Eu acredito também que a literatura policial ascendeu por causa que estava tendo muita criminalidade, então eles pensaram em fazer uma literatura meio que criticando essas criminalidades e contando criminalidades. Basicamente, a literatura policial fala de histórias de mistério, de investigação, de solução de crimes. E quem que foi os precursores dela? Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle e a Agatha Christie. Vamos começar com o Edgar. Ele foi o primeiro autor que produziu uma obra policial. E qual que foi a primeira obra policial que a gente teve no nosso mundo que se tem conhecimento até então? Chama Os Assassinatos na Rua Morgue, acho que é Morgue, que foi produzida pelo Edgar. Basicamente, nas histórias do Edgar, o detetive, ele não é uma pessoa que trabalha para o governo. Ele é uma pessoa, assim, normal, que ela vende os serviços dela de investigação, mas é uma investigação privada. Ela não tem nada envolvendo lei, não tem nada envolvendo governo, assim podemos dizer. E essa pessoa, esse detetive, era basicamente uma pessoa que tinha muito conhecimento, que observava muitas coisas e que a população, a sociedade acreditava que era capaz de resolver um crime que ninguém conseguia resolver. Aí a gente vem com Arthur. Arthur, que foi o criador do Sherlock Holmes. E justamente por ele ter criado o Sherlock Holmes, que foi uma coisa que, assim, meu Deus, ficou muito popular, ele que foi fundamental para que a gente desenvolvesse e popularizasse as literaturas policiais. Além de que ele revolucionou como a gente retratava o crime e a investigação na literatura. E aí, gente, basicamente nas obras dele, a gente tinha uns enredos bem que, tipo, fazia com que você queresse continuar lendo o livro. A gente tinha personagens muito cativantes, um personagem que você olhava e falava assim: poxa, que personagem! E também tinha uma atmosfera muito sombria, aquela coisa do mistério, né? Do suspense, que é a base da literatura policial. Aí agora a gente vai para Agatha. Ela foi uma das maiores e mais renomadas escritoras de literatura policial. E, né, o Arthur veio com Sherlock Holmes, a Agatha veio com Hercule Poirot. Basicamente, a Agatha, ela criou enredos muito legais, criou personagens que faziam várias coisas, mas ela tinha uma característica peculiar de explorar o ser humano. Ela basicamente explorava o ser humano de uma forma, tipo assim, sabe? De mostrar um lado do ser humano que talvez a gente não conhecia até então. E ela também queria que o leitor desvendasse o crime junto com o detetive da história. Aí a gente tem meio que dois tipos de literatura policial. A gente tem as histórias de mistério e o hard-boiled. As histórias de mistério são basicamente o detetive resolvendo pistas, tentando descobrir o que está acontecendo. O contexto e o tema, tipo, cagou e andou, eram coisas secundárias na obra. O foco mesmo era no detetive resolvendo pistas, usando pistas para resolver um mistério. E nas histórias de mistério, final da história, tudo fica bem, meio que eles conseguem desvendar o mistério, mas eles desvendam o mistério de uma forma que surpreende os leitores, de uma forma que eles não esperavam que eles fossem ter essa solução ao final, porque ao longo da história toda estava aparecendo uma coisa que na real não era, que é o famoso plot twist, né? Agora o hard-boiled. Vamos começar com o contexto dele, porque antes a gente só tinha histórias de mistério. Aí veio o hard-boiled. Por que veio o hard-boiled? Lá nos Estados Unidos, na época que começou a literatura policial no mundo, a gente estava tendo a lei seca. Ela proibia as pessoas poder
vender bebida alcoólica. Aí as pessoas começaram o quê? Roubar bebida alcoólica. Tipo, começaram a roubar tanta bebida alcoólica que fazia crime organizado para roubar a bebida alcoólica. Aí ela surge justamente nesse contexto de fazer uma crítica para essas criminalidades que estavam acontecendo por causa da lei seca. Só que no Hard Boiled não é com base no detetive resolvendo um enigma. Era basicamente representar a violência. Eles não estavam nem aí para o que o detetive estava desvendando. Eles estavam se preocupando com o que estava acontecendo, que era, no caso, a violência. E o precursor do Hard Boiled foi o Dashiell Hammett. Agora, qual que são o papel dos narradores lá? Gente, nas histórias de mistério, o narrador era como se fosse o parceiro do detetive. Ele registrava o que acontecia na visão dele, mas tentando retratar as memórias lá do detetive, tudo que ele estava fazendo, o que ele fazia de bom, o que ele fazia, o que ele desvendava. Agora, no Hard Boiled, o narrador é o próprio detetive. Não tem essa divisão de detetive e narrador. No Hard Boiled, o narrador é o detetive. Aí, nas literaturas policiais, a gente tem muita intertextualidade, justamente por conta das teorias que os detetives faziam, das pistas que os detetives recebiam. A gente tem também ela no Brasil. Gente, no Brasil ela já teve muito sucesso desde as primeiras obras de literatura policial que a gente teve. Só que no Brasil ela tem a peculiaridade porque do Brasil ser um país muito diverso em questão de cultura e em questão geográfica mesmo, que é um país muito grande, tem muito estado e também tem muita cultura diferente. Então, meio que essas diferenças culturais e geográficas, elas eram refletidas nas próprias obras. Porque, por exemplo, às vezes uma obra lá do Nordeste era completamente diferente, até o linguajar, do que uma obra que era do Sul, por exemplo. E quem foi os precursores da literatura policial no Brasil foram Rubem Fonseca, João Carlos Marinho e Marcos Rey. Aí vamos falar especificamente do Rubem Fonseca, porque ele foi muito importante. Justamente porque ele foi um dos maiores romancistas brasileiros da literatura policial. Gente, o Rubem, ele tinha uma característica muito incrível, que todas as obras dele, ele fazia uma versão para o audiovisual. Isso mostrava o quanto ele queria democratizar o acesso à literatura policial, mas também as suas obras poder ser passadas para o audiovisual mostrava o impacto que ele tinha na literatura policial. Porque o impacto dele era tão grande que não dava para ficar só nos livros. Tinha que ter uma versão audiovisual. E bom, o Rubem Fonseca, as obras dele tinham uma prosagem direta e uma que é tipo Rubem Fonseca é que na literatura policial dele, ele mostra o lado mais sombrio do ser humano. Quando vocês pensam, ai Marina, qual que é o lado mais sombrio do ser humano? Leia O Jantar Secreto. Tipo assim, é essa vibe o Rubem Fonseca. Então, Rafael Montes é o novo Rubem Fonseca, é o Rubem Fonseca da nova geração. Aí agora vamos para o pré-modernismo. Como que surge o pré-modernismo? No contexto mundial, é por causa das tensões que levou na Primeira Guerra Mundial. Agora, no Brasil, foi por causa da República Velha, da Revolta dos Canudos, daquele trem da vacina, da chibata e das desigualdades sociais. Porque a gente vai ver mais para frente que a gente começou a ter uma teoria de embranquecimento social no Brasil. Então, assim, tava bem osso as desigualdades lá. E quais que são as principais características do pré-modernismo? Denúncia social, visão crítica sobre os problemas que estavam acontecendo no mundo, valorizar as culturas regionais. Vamos supor, no Nordeste eles falam oxente e aqui em Minas a gente fala uai. Então, tipo, eles destacavam isso nas obras do pré-modernismo, essas diferenças regionais. Eles também usavam. Eles, tipo assim, o pré-modernismo era meio mesclado. Eles tinham tanto a questão do rigor acadêmico, mas eles também tinham da linguagem informal. Então, foi um período meio que de transição de um para outro. E nas obras do pré-modernismo, a gente buscava entender muito quem a gente era. Bom, e tipo, essa questão de nacionalismo, de valorizar os termos regionais e a crítica social do pré-modernismo foi base para a gente ter a Semana da Arte Moderna de 1922, que já foi no modernismo.
Quais que foram os principais autores do pré-modernismo? O Euclides da Cunha, com a sua obra Os Sertões, que falava sobre a Guerra dos Canudos e sobre questões geográficas. A gente teve também o Lima Barreto, com O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Basicamente, ele criticava o nacionalismo. O ufanista, tá? Em específico, o ufanista. A gente teve o Monteiro Lobato com o Urupês, que foi quando a gente teve aquele personagem famosíssimo do Jeca Tatu. E também em Urupês, o Monteiro Lobato fala de como que o homem do campo era super atrasado, sabe? Em relação ao homem da cidade. A gente teve também Augusto dos Anjos com a obra Eu. E basicamente, a característica dessa obra é que ela combinava ciência com pessimismo. Aí agora a gente entra nas observações que eu ia falar com vocês. Por que a gente tinha muita denúncia social no pré-modernismo? Por quê? No pré-modernismo, por conta das repúblicas oligárquicas e tudo mais, a população da classe dominante, elas estavam se desenvolvendo muito por causa da política do café com leite. Tipo, muito mesmo. Só que quem estava mais continuou mais e quem estava menos ficou pior. Então, as disparidades sociais começaram a se acentuar muito, mas muito mesmo, na época dessas repúblicas oligárquicas. E quando a gente começou a ter essas disparidades, a gente começou a ter teorias para falar como que a população negra era inferior à branca. Era igual aquela questão do darwinismo social, gente. Eram umas coisas absurdas mesmo. Tão absurdas que a gente começou a ter a eugenia, que é basicamente eugenia, gente, é falar que a população branca é superior à negra. E qual que é o embranquecimento? Eu escrevi muito errado, gente. Não é embranqueamento, é embranquecimento da população. Esse embranquecimento, gente, era querer mostrar que o branco era o mais. Gente, o embranquecimento é uma coisa tão bizarra que eles começaram a tentar clarear a cor de pele do Monteiro Lobato, porque ele era uma pessoa muito intelectual, muito inteligente na época, tentar clarear a cor dele para ele ser uma pessoa de pele branca, só para poder falar que quem era mais avançado eram os brancos. Gente, é uma coisa absurda mesmo. Foi por isso que tinha denúncia social, porque, né, bizarro. E, gente, vamos lembrar também que o pré-modernismo não foi uma escola, foi um período de transição que a gente estava tendo, que foi, né, que antecedeu aí o modernismo. Agora a gente vai falar da obra Senhora, do José de Alencar. Ela aparece no romantismo brasileiro. E ela critica também essa questão das disparidades sociais que estavam acontecendo no Brasil e no mundo. Quais que foram os principais temas da obra? Casamento por interesse, tipo assim, a gente está tendo uma conversão de valores que agora talvez a mulher estava tendo uma posição social maior, o homem sendo transformado em objeto. A gente tinha também ironia social, junto da questão de aparência, que a aparência que comandava, sabe? Não casava por uma pessoa pelo coração bom que ela tinha. Casava se ela tinha dinheiro, se ela era uma pessoa bonita. Aí a obra Senhora, ela é dividida em 4 partes. A primeira é do preço. A gente apresenta a mulher lá, que é a personagem principal da história, que seria a senhora, né? Que é a Aurélia. Aí a Aurélia meio que tem acesso a um catálogo de possíveis maridos que ela pode ter. Aí ela escolhe um lá. Só que ela escolhe um que trai ela, pessoal. E aí o que acontece? Quitação. Ela começa a ter um sentimento de revanche dessa traição que o Fernando teve com ela. Aí o que ela faz? Ela casa de fachada com o Fernando só para poder humilhar ele. Tipo assim, falar assim, agora você vai ficar preso à minha pessoa só pela sacanagem que você fez comigo na época que a gente tava namorando. Só que aí, na 4ª parte, a gente tem meio que o Fernando se redimindo, falando que sente muito, não sei o que lá. Aí a Aurélia, burra trouxa, ela perdoa. Aí o Fernando, ele consegue sair desse casamento de fachada. Mas é basicamente isso. E eles vivem felizes para sempre. Aí quais que são os focos narrativos da obra? A história é contada em terceira pessoa. A gente tem essa mudança que agora a mulher que estava no poder da relação e não o homem que era o subordinado. E a gente tem também uma transição na senhora, que vai do romantismo ao realismo, porque a gente trata da questão do romance,
que é do romantismo, mas a gente tem também as críticas sociais, que são característicos do realismo. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.